o sapato dele. Aleluia, Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando então para ouvir a palavra do Senhor. Cremos que Deus vai estar falando com cada um de nós. Senhor amado Deus e eterno Pai, na tua santa e poderosa presença, nós queremos te louvar e agradecer ao teu nome, Pai amado, neste momento em que nós iremos ouvir a tua santa e poderosa palavra através do teu Filho, qual o Senhor escolheu para que nesta noite pudesse ser um canal, meu Deus, de bênção para a igreja. Venha falar conosco, amado Espírito Santo. Estamos aqui para ouvir a tua voz que tem poder, a tua voz que tem autoridade. Fala conosco, ó Pai amado. Supra a necessidade da nossa alma, do nosso espírito nesta noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Saúde, igreja, mais uma vez na paz do Senhor. Primeiramente, agradecer ao Senhor por estar na oportunidade de estar pregando, fazendo essa vontade. E, segundamente, a irmã que teve coragem de me convidar. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Samuel 18. Enquanto os irmãos vão abrindo as Bíblias, eu vou dar uma complementada no que o irmão Aldo falou aqui sobre quando nós morremos com Cristo, né? Eu fui ali na casa do irmão Gerson buscar algo que eu tinha esquecido, e no caminho eu encontrei um amigo meu da escola. Só que eu estava feliz, eu estava cantando, estava adorando o Senhor ali, cantando um hino. Ele olhou para mim: não foi Paula hoje? E eu, com semblante alegre, falei: não, eu fui no enterro. No momento que eu falei isso, ele deu um choque assim, e veio aqui meio com uma feição triste. Então, o que eu entendi ali foi que quando nós estamos no Senhor e temos a certeza da salvação, o Senhor, Ele nos ensina através das coisas que o ser humano somente vê como algo triste. Tanto que a Bíblia fala para nós estarmos em enterro e não em festas. Então o Senhor ensina a nós nos locais onde nós mesmos, onde nós, para os seres humanos, não seria nada. Tanto que Ele ensinou muito ao pastor Gerson. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Aonde vai estar falando: saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Não pode tomar assento nessa noite. É uma palavra bem conhecida, né? Davi e Saul. Mas o que eu quero falar aqui, irmão, não é sobre Davi, é sobre Saul. Irmãos, aqui a palavra vai falar o quê? Que Saul era Davi era obediente a Saul, tanto que Saul colocou ele como chefe das tropas do exército dele. Imagina, podemos dizer que Davi era bem jovem, né? Então imagina um jovem comandando um exército, e Saul confiava tanto nesse jovem que deu poder a ele. Só que na palavra seguinte vai falar, no versículo 7, as mulheres se alegravam e cantando alternamente dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Glória a Deus. Aqui nós podemos entender o que? Saul, ele era rei, ou seja, ele tinha um vasto reino, ele tinha tudo, por assim dizer, que um ser humano poderia querer. Porém, por uma simples palavra, ele esteve soberbo, ele criou uma inveja, criou um ódio por alguém que nem fez nada para ele, somente obedecia. Então, irmão, eu quero falar nessa noite com essa palavra. Muitas das vezes o irmão vai te odiar. O irmão pode ser seu pastor, ou pode ser alguém um pouquinho mais abaixo que um cargo, não importa muito o cargo, mas ele vai te odiar, irmão. Tu não vai entender por quê, porque não foi você que fez algo para ele, mas sim o irmão do lado. O irmão do lado falou algo para ele, em vez de ele ficar com o coração tranquilo, ele preferiu deixar a seta entrar. Mas ele aí depois vai falar: então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram a elas,
elas a Davi, e além somente milhares, na verdade que ele falta senão o reino. Ou seja, Davi tinha um reino. Saul tinha um reino. Ele poderia tirar Davi do cargo que ele estava, mas Davi tinha um propósito ali. Mas, então, irmão, o que eu quero lhe perguntar, no lugar de Saul você fazeria o quê? Você deixava Davi ali ou simplesmente ignorava as mulheres? Porque Saul não ignorou. E por conta que ele não ignorou, ele criou uma soberba e uma inveja sobre Davi, que era desnecessária, pois ele era maior que Davi naquele momento. Vai falar, daquele dia diante, Saul não via Davi com bons olhos. Ou seja, muitas das vezes, por conta que algo que um irmão ouviu, por conta de algo que aconteceu, que a gente nem estava presente, e nem é culpa nossa, o irmão vai nos odiar, o irmão vai ir contra nós, o irmão vai tentar até mesmo nos matar, fisicamente não, porque, né, seria até um crime, mas espiritualmente. E a morte espiritualmente eu tenho para mim que ela é mais fácil do que a carnal, por conta que a gente temos que estar em constante vigilância. Daí vem um irmão sobrecarregado, todo respeito, cheio de demônio dentro dele, está na igreja ali só por estar, e vai ali e te ataca. O irmão não estava passando por uma prova, e vem um irmão que veio de estar ali para ajudar, atacou ele, mata ele espiritualmente, depois vai lá, ai, porque o irmão saiu da igreja, eu sinto tanta falta do irmão, mas tu próprio tirou o irmão da igreja. Então devemos vigiar com quem nós estamos andando. Não é porque nós devemos parar de andar com o irmão, mas devemos tomar cuidado, pois muitos que estão ao nosso lado, o inimigo está usando. Mas por que Saul? A palavra vai dizer, Deus poderoso. daquele dia diante Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo, e cravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou por 2 vezes. Ou seja, irmão, aqui nós falamos o quê? O inimigo estava usando o irmão, estava usando Saul. Porém, o Senhor viu que Saul estava ali sendo usado, e podemos dizer que Saul não tinha mais salvação. E por conta disso, o Senhor usou Saul. Ou seja, o que eu quero falar nessa noite, muitas das vezes o irmão, eu posso estar aqui pregando hoje, e amanhã a irmã Vanille lá na minha casa e falar mal de mim para meus pais, falar mal de mim para a igreja e me atacar sem motivo nenhum. Mas não foi, irmã, foi Deus permitindo a irmã me atacar. Ou seja, irmão, nós devemos andar conforme a palavra, para compreendermos quando é o Senhor usando o irmão para testar a nossa fé, e quando é o inimigo que está usando o irmão. Então nós devemos fazer o que, irmão? Meditar na palavra, porque sempre conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós devemos entender, a irmã falou mal de mim ali, e me falou mal isso e aquilo, mas depois veio e me pediu perdão. Porém devemos tomar cuidado, irmão, porque tem muito irmão que pede perdão, mas não muda. Se o irmão conhece a palavra verdadeiramente e guarda no seu coração, ele muda. Irmão, eu vivia num quarto trancado, fazia só o que não devia, para vocês falar. Mas eu ia na igreja, eu era esquenta-banco, não fazia mais nada, só estava ali por estar. Eu ia na igreja porque meu pai me obrigava, e eu agradeço ele por hoje em dia por isso, mas eu estava ali só por estar, irmão. Então devemos tomar cuidado para não acabar ficando ali com o Espírito Santo, só falando, o Senhor está aqui comigo, mas sendo que Ele não está. Você está sendo usado pelo inimigo. Pois o irmão Aldo essa noite falou que até os demônios conhecem a palavra, porém eles não a praticam. Essa é a diferença. Conhecerei a palavra, guardar no coração e a praticar. Quando aquele que pratica realmente guardou a palavra no seu coração. Saul temia Davi. Mas por que Saul temia Davi? Sendo que Davi tocava a harpa para ele, para acalmar ele. O Senhor usava Davi para acalmar a Saul. Então por que Saul temia Davi? Porque o Senhor era com ele e tinha retirado de Saul. Ou seja, irmão, eu vou falar para você nessa noite,
Não, mais uma vez eu falo sobre o coração endurecido. O Senhor está me usando para alertar alguém. Não sei se é no culto ou no vídeo que não vai ver. Mas não endureça seu coração, pois eu creio que Saul estava com o coração tão endurecido que o Senhor te retirou e deixou esse espírito maligno tomar conta. Pois ele tentou matar Davi, porque eu creio, se Davi falasse, Senhor, ele tentou me matar aqui, eu vou embora, eu não quero saber mais de nada, Davi teria morrido. Porém, como Davi ainda continuou fazendo o que o Senhor mandou fazer, e crendo na promessa que ele tinha, ele desviou daquilo e apenas continuou fazendo o que o Senhor tinha mandado. Ou seja, irmão, se o irmão te atacar, seja teu pastor, seja teu vizinho, não importa quem seja, se ele te atacar, não se desvie, continue no caminho, pois no caminho você vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Saul, capítulo 14 vai falar: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Ou seja, porque Davi não foi como Saul, que endureceu o coração e foi fazer outras coisas e não foi fazer o que Deus mandou, ele tinha bom êxito. Eu quero abrir uma empresa aqui, mas para abrir essa empresa eu vou ter que renunciar à igreja. Mas como é que funciona isso? Desde quando a renúncia renuncia à igreja e não pecado? Então, irmão, Davi, por continuar no caminho e fazer a vontade do Senhor, ele teve bom êxito. Ou seja, em tudo que ele fazia. Ele ia para as lutas, o Senhor usava ele, e ele matava bastante pessoas, porque era inimigo do rei. Então, irmão, devemos praticar o que o Senhor nos manda. Se o Senhor nos mandou orar mais, ora mais, irmão. Mas eu consigo orar só 5 minutos, ora 6. Você já orou mais? Não importa, irmão, o que aconteça, devemos continuar no caminho. Não devemos nos estressar com as coisas do mundo, mas nos alegrar nas coisas do Senhor. Eu estava falando com o irmão ali, não lembro qual irmão foi, que apesar da gente saber que a irmã foi salva, ainda acontece um baque na gente, ainda a gente dá uma tristeza, porque a carne é fraca, o espírito está ali alegre, porque sabe que a irmã está no céu com o Senhor, e a gente devia estar aqui tipo, a irmã está no céu, eu continuo na terra, mas ela está no céu. Mas mesmo assim a gente sente uma tristeza, porque mesmo assim a gente ainda tem sentimentos pela pessoa, a gente não vai mais ver ela, mas eu tenho certeza que a gente vai ver ela quando chegar no céu, e ela vai dar um semblante mais alegre do que aqui na terra, onde sentimos dor. No versículo 21 fala: disse Saul, eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segurarás hoje nos germos. Ou seja, aqui, estou falando sobre a palavra, aqui ele estava querendo dar a sua filha a Davi, mas por qual motivo? Porque ele queria ele como germo? Não, porque ele queria usá-la como laço. Aqui o que eu entendi aqui, irmão, que o Senhor me deu entendimento. Muitas das vezes o Senhor vai te mandar o que ele te prometeu, mas o inimigo vai armar um laço. Ou seja, irmão, que o Senhor te mandou algo que é dele, você confia nele e na palavra dele, porque o inimigo pode armar um laço através do propósito do Senhor, mas se tu continuar firme, você vai ter bom êxito, tanto naquilo que o Senhor te deu, quanto naquilo que o inimigo vai tentar te derrubar, você vai derrubar ele primeiro. Versículo 25. Então disse Saul assim: direis a Davi, o rei não deseja dote algum. Ou seja, ainda o inimigo vai falar: eu não quero nada não, eu só quero que tu receba isso, eu só quero que tu receba isso. Então, irmão, quando formos fazer algo, oremos ao Senhor, não importa o que seja, oremos ao Senhor, pois o Senhor vai nos revelar se da parte dele. Muitas vezes pode ser ter algo do Senhor, mas não no tempo que o Senhor enviou. Eu oro por um carro, o irmão vai me dar um carro ali, mas eu não orei para o Senhor para ver se é dele. O irmão te dá um carro, o carro está vencido, o carro está com coisa disso, daquilo, e você fez uma recepção. Recepção pela lei é crime. Você sabendo ou não é crime, tu vai ser preso. Então, ou seja, o inimigo te deu um carro, em vez de tu consultar o Senhor, se era naquele tempo que ele queria te dar o carro, tu só foi lá, tipo, o Senhor me deu um carro, agora eu vou mostrar para os irmãos, em vez de ter consultado o Senhor.
ele ainda vai acabar sendo preso por recepção. Então, irmão, quando o Senhor quer nos dar algo, devemos buscar a Ele. Porque Davi, ele não foi ali e falou, eu vou casar com ela, o rei não vai ser meu. Não, a palavra fala que ele falou que não era digno de ser genro de um rei. Ou seja, ele se humilhou. Depois o Senhor o exaltou, porque ele poderia falar, o Senhor me deu uma promessa e eu seria rei. Então peraí, eu vou casar com ela, não me tornar rei. Não, ele falou, eu sou indigno de ser genro de um rei. Glórias a Deus. Então Saul temeu mais ainda Davi e continuamente foi seu inimigo. Peraí. Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sempre impulso dos filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Mas aqui ele está tentando fazer os filisteus matar Davi. Não somente isso, ele queria se vingar de uma pessoa, vamos usar os filisteus como se fosse uma pessoa. Então Saul queria se vingar de alguém e tentou usar Davi para se vingar desse alguém e ainda acabar morrendo. Ou seja, ele queria se vingar e ainda matar Davi. Então, irmão, muitas das vezes a gente vai fazer algo com a intenção de fazer para o Senhor, porém a gente não buscou o Senhor para saber se era dele. Daí a gente vai acabar matando alguém espiritualmente e morrendo espiritualmente. Por quê? Porque em vez de a gente buscar ao Senhor, buscar compromisso com a palavra, aí a gente falou, peraí, o irmão que falou para mim fazer isso, é meu pastor, então eu vou fazer o que ele mandou. Buscai a palavra primeiramente, acima de tudo. Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Eu repito mais uma vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmão, tudo o que fizeres, buscai ao Senhor. Eu não buscava antigamente, hoje em dia eu sou mais dependente, eu até me alegro com isso. Eu realmente busco ao Senhor. E eu me alegro hoje em dia por estar na presença, por estar aqui podendo buscá-lo e ver as promessas dele se cumprindo. O Senhor está nos mínimos detalhes sobre a nossa vida. Aleluia. Tremendo, glória a Deus. Viu Saul, depois de Davi partir com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens, todos os seus prepúcios, e entregou todos ao rei, para que lhes fossem genro. Então Saul deu-lhe por mulher a sua filha Mical. Viu Saul, reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical sua filha o amava. Ou seja, a promessa do Senhor estava ali. Um presente do Senhor para Davi estava ali. Mical, que a Mical realmente amava ele. Porém, quem, podemos dizer assim, deu o presente a Davi, não estava com intenção boa. Porém, como Davi, os seus estavam com Davi não trouxe somente 100, trouxe 200. Pois quando o Senhor, ele te exalta, ele não faz aquilo que o homem achou que ele faria, ele faz melhor. E quando o Senhor faz, é melhor. O não do Senhor, uma coisa que eu falo para mim mesmo, o não do Senhor é melhor que o meu sim. E o sim do Senhor é melhor que o meu não. Deus, aleluia. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Agora pensa comigo. 2 vezes Saul viu que o Senhor estava com Davi. Ele poderia falar, o Senhor está com Davi, deixa o Davi quieto, ele dá conta dele, eu vou seguir meu caminho, Davi faz o que ele quiser. Porém não, ele tentou ir contra um servo do Senhor. Ele tentou ir contra Davi, porém não conseguiu êxito. Por quê? Porque o Senhor estava com Davi. Aleluia. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome se tornou muito estimado. Ou seja, por conta que o Senhor estava com Davi, Davi tinha bom êxito, muito mais do que os outros servos de Saul. Irmão, que o Senhor te prometeu algo, não fique parado, vai buscar. Mas eu tentar para o irmão. Você se esforçar para conseguir, não é tentar pelas próprias mãos. Se o Senhor te prometeu um carro, busca fazer a carteira, busca aprender a dirigir, busca entender como funcionam as coisas.
Não é porque o Senhor te prometeu um carro, tu vai lá comprar o carro e falar, agora Deus não tem jeito de pagar. Não, Ele te prometeu um carro, não falou quando. Então, quando o Senhor te promete algo, busque meios de conseguir aquilo, sem tentar conseguir aquilo. Porque se tentar conseguir aquilo para as próprias mãos, eu lhe sinto muito em dizer, você vai se dar muito mal e ainda vai dar de cara no chão. Porque o Senhor, Ele faz o tempo dele. Eu consigo provar isso pela Bíblia. Se eu não me engano, Abraão, o Senhor falou que daria um filho a ele. Ele, em vez de esperar o tempo do Senhor, foi lá pela sua mulher, foi lá e também ele e essa mulher agiram por si próprio, tiveram um filho. O Senhor veio, falou com ele e deu um outro filho. E por conta que ele teve 2 filhos, um da promessa e um por tentar se resolver, eles continuam em guerra até hoje. Então, irmão, agora pensa comigo. Tu acha que é melhor esperar o tempo do Senhor e ter uma paz interna, ou ter uma paz falsa de conseguir algo que não era para ser naquele tempo? Nós devemos aprender a ouvir não, Senhor. A ouvir não. Jesus ouviu não. Se Jesus, que foi 100% santo e morreu pelo nosso pecado, ouviu não e obedeceu, quem somos nós que somos pecadores, que dia após dia vivemos no erro, para querer falar para o Senhor, não, Senhor, esse não eu não aceito, esse não eu não quero, esse não eu não vou querer, eu vou lá, eu vou buscar o sim. O Senhor falou, se possível, afasta de mim esse cálice, e não foi. Então ele recebeu um não. Se o filho, o único filho do Senhor, recebeu um não, quem é tu para dizer para Deus que não aceita o não dele? Tu devia aceitar e ainda agradecer ele por dizer não, pois ele está fazendo algo melhor para ti. Então, irmão, Aleluia. não devemos buscar por nós mesmos aquilo que nos foi proposto pelo Senhor. Davi, um tempo atrás, acho que foi um áudio que falou, quando se lembra de Davi, se lembra-te do seu adultério. Davi adulterou, mas não continuou no adultério, porém, o seu pecado foi perdoado, mas as consequências do pecado não. Então, irmão, se você pecar, peça perdão, não faça, não continue no erro. Mas se tu cometer um pecado grave e ter prazer naquilo, sinto muito, tu não conheceu a palavra verdadeira. Pois aquele que conhece a palavra não gosta daquilo, não sente prazer em estar fazendo aquilo. Então, irmão, nós devemos permanecer no pecado. Se nós pecarmos, devemos ter consciência. Nós pecamos e o Senhor nos perdoou. Porém, a consequência daquele pecado vai vir futuramente. Então, irmão, essas palavras que iniciaram nessa noite aqui, que o Senhor me trouxe para falar, nós devemos andar perante as coisas do Senhor. A gente não vai ser 100% santo, porque nós, como foi me explicado hoje, nós somos um fruto de pecado, por assim dizer. Nós nascemos no pecado, então a gente não é 100% santo. E nunca vamos ser. A gente nem vai chegar sequer aos pés do Senhor. Mas mesmo assim, Ele nos dá coisas maravilhosas. Nós devemos aprender a lidar com o não. O não é necessário. Porque o Senhor te falou não, Ele sabia que algo ruim aconteceria. Eu vou procurar um emprego. E o Senhor falou para mim que não é para mim naquele local hoje, é para mim amanhã. Por desobediência eu vou lá hoje. Um exemplo, caiu uma chuva, acontece um acidente, eu me envolvo no meio e vou parar no hospital. Não obedeceu. Daí vai chegar lá no hospital e ficar falando, mas por que, Senhor? Por que isso aconteceu? Por isso, por aquilo? Porque tu ouviu o não e desrespeitou o não. Se tivesse ouvido o não do Senhor e obedecido, e fosse outro dia, eu creio que tu conseguiria um emprego que tu conseguiria ir para a igreja e ainda fazer a vontade do Senhor. Então, o principal foco nessa noite é nós buscarmos o Senhor em tudo que formos fazer. Em tudo, irmão. Sair de casa e falar, ó Pai, esteja comigo. O que for fazer, irmão, pergunte ao Senhor primeiro. Porque eu tenho certeza, se tu perguntar para o Senhor, Ele vai se alegrar. Pode ser algo simples, ao sair de casa, e você falar ao Senhor, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, esteja comigo, guarde a mim. Ele vai se alegrar, porque você se lembrou dele em algo simples. Eu estava ali, fui tomar banho,
Comecei a conversar com o Senhor e acabei tomando banho. Peraí, eu conversei com o Senhor no banho? Sim, porque tu está criando uma intimidade. O Senhor não se importa se está no banho ou se está deitado numa cama. Ele quer intimidade, irmão. Algo que eu aprendi com o irmão Adelano, que foi para o hospital. Buscai ao Senhor e pregar o Evangelho, dependente da situação e de onde você estiver. Então, irmão, tudo Aleluia. que você precisa está na palavra. Meu Deus! Só basta buscar. Eu vou falar sobre uma situação que aconteceu comigo ontem. Só que eu não vou falar em detalhes. Eu vou falar mais para não envergonhar as pessoas. Eu vou falar simplificado. O Senhor usou eu e mais alguns servos dele para ir orar por uma pessoa. E quando o culto acabou ontem, desde que o culto acabou, o Senhor me usou o dom de línguas de uma forma extraordinária que eu estou até agora surpreso. Eu fiquei mais de 1h30 falando em línguas. E eu falei, eu não vou. Perguntaram para mim se eu ia fazer uma oração. Eu falei que sim. Daí os irmãos estavam indo embora. Eu falei, eu não vou. Vou ficar aqui quietinho na minha. Só que a pessoa que nós estávamos indo fazer uma oração esqueceu algo na igreja. Daí eu vou levar para ela. Daí quando eu estava levando, uma das pessoas estava lá atrás. Eu podia entregar para a pessoa e como voltar para a igreja. Só que eu não. Falei, eu já estou aqui, então eu vou entregar para a pessoa. Nisso, desde o momento que a gente entrou na casa, o Senhor me usou no dom de línguas de uma forma extraordinária. Eu não conseguia falar nada. Eu creio que o Senhor me usou para ficar com a boca fechada mesmo, porque eu poderia piorar a situação. Mas no momento que a gente começou a orar, o inimigo se manifestou. E antes de eu estar falando o que aconteceu, eu creio que se o meu ano passado fosse fazer isso que eu fiz ontem, que o Senhor me usou para fazer, eu seria endemoniado de lá de dentro, porque eu não tinha intimidade, eu não tinha compromisso, eu não tinha nada. Eu era apenas um humano ali que saía da igreja. Mas o Senhor me usou, juntamente como ele usou os servos dele, de uma forma extraordinária. Eu falando em línguas ali, o inimigo ele olhou no fundo do meu olho. A pessoa se manifestou e botou a mão para trás. E eu creio que isso foi o Senhor já prendendo o inimigo para ele atacar os irmãos. Porque o ódio que aquela pessoa estava pelos outros irmãos era algo assim, fora do comum. E o Senhor me falou em pensamento. Eu já, do momento que a pessoa começou a falar, eu percebi que não era falando. Então o Senhor me usou, me deu um dom para saber ali, no momento que não era Ele. E quando eu fui orar pela pessoa, eu tentei falar e não conseguia falar. Eu só falava em línguas e línguas e línguas. E quando o inimigo ele me atacou, ele veio em direção a mim. Pois eu creio que o Senhor estava conosco ali, porém como ele estava usando um pouco mais a mim, porque eu estava falando em línguas, o inimigo quis me atacar para fazer eu parar de falar, para ele ter um pouco mais de força. Mas eu creio que se eu parasse ali, ele ia cair de qualquer forma, porque ele não pode fazer nada com os irmãos. Então, no momento que ele olhou no fundo do meu olho, eu poderia desviar, olhar ou ficar até mesmo com temor. Eu abri o olho, olhei para o fundo do olho do demônio novamente. No fundo do olho dele eu olhei assim, e eu coloquei a mão e comecei a falar. Eu não conseguia orar normal, eu comecei a orar em línguas pelaquela pessoa. E quando eu botava a mão assim para orar pelo que o Senhor me deu poder, eu queria que o Senhor me deu autoridade para expulsar aquele demônio ali. Eu botava a mão, abaixava, e quando eu tirava a mão, ele me atacava novamente. Então, quando eu fiz assim, eu ficava, eu nem botei a mão na cabeça da pessoa quando ela caiu pro chão assim, ficou de assim, eu não coloquei a mão nela. Eu fiquei de longe e eu não conseguia orar. Eu fui parar de orar em línguas quando eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa eu nem conseguia parar de orar. Eu fui falar com meus familiares e eu não parava de falar em língua. Então, isso não foi de mim. Até porque se fosse eu não conseguiria fazer nada. Pois tudo é para e para a glória dele. E eu creio que ele usou aquilo ali para me mostrar que através dele eu posso fazer coisas extraordinárias, desde que isso não seja para mim. E eu não quero fazer nada que seja para mim. Como Davi fazia coisas para dizer para o Senhor, eu não quero fazer as coisas para ganhar a honra dos homens, mas sim a honra do Senhor. Pois, como foi me falado, maldito é o homem que confia no homem, pois o homem é pecaminoso. Como é que eu vou querer ser aprovado e ganhar a honra de uma pessoa que peca? Pode até pecar mais do que eu. Então tem que tentar chegar aos pés do Senhor, nem que seja rastejando, jogando no chão, mas eu tenho que me aproximar do Senhor mais. Pois quando estamos com Ele, irmão,
Não importa o que aconteça, o inimigo pode olhar no fundo do teu olho, se manifestando ou não. Se tu tiver com a graça e tiver com a intimidade, ele vai cair sem tu falar nada, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Irmão, e outra coisa que eu aprendi através disso, eu poderia chegar aos irmãos e falar: eu expulsei aquele demônio. Não. O Senhor usou a mim e aos servos dele que estavam comigo para libertar aquela pessoa. Pois nada é para minha honra nem para minha glória, tudo é para Ele. Pois as forças não é minha, vem dele. Então, irmão, eu não conseguiria fazer nada. Nada. Eu creio que até o irmão que foi comigo, se nós não tivermos o mesmo espírito ali, a gente não conseguiria fazer nada. Eu creio que a gente começou até em línguas ali, irmão. Eu falava em línguas, ele falava em línguas com o Senhor. Eu creio que o nosso espírito estava em mesma comunicação, porque o Senhor me revelou algo. Só que como eu tenho muito temor de falar as coisas, eu pedi para o Senhor usar outro servo dele que já conhece um pouco mais a voz dele. E a mesma coisa que o Senhor me revelou, ele usou o seu servo para falar. E eu creio que no momento que ele falou em línguas, eu estava falando em línguas, o Espírito estava em dobro conversando com o Espírito, conversando com Deus. O poder, eu creio que o poder que foi derramado naquela casa, para limpar aquela casa, foi algo extraordinário, foi algo em dobro, porque a presença do Senhor não é algo que nós devemos dar limites. Tem muitos irmãos que contam testemunhos e eles vão falar: eu não creio nisso, o Senhor não faria isso. Como o Senhor não faria isso? O Senhor abriu um mar, por que ele não pode usar um jovem na sua presença e juntamente com seus servos para libertar uma pessoa? O nosso erro hoje em dia é que nós delimitamos muito o poder do Senhor. Eu creio que Ele pode pegar essa igreja e fazer essa igreja aparecer do outro lado do mundo, e a gente falando na língua deles para ele entender o que ele está falando, e depois fazer a igreja voltar para cá, pois o poder dele não tem limite. Para alguém que criou o universo e dividiu em 3 céus, por que ele não pode fazer o irmão fazer algo extraordinário com a sua graça? Então, irmãos, nós devemos buscar ao Senhor nos mínimos detalhes, seja agradecendo por um sapato que lhe foi dado, ou por um carro, não importa, nós devemos agradecer. Foi falado da irmã aula nessa noite. A irmã ali, ela não caminhava, andava de cadeira de roda, mas nem por isso deixa de pregar a palavra. Tem muitos irmãos que vão para igrejas e só: eu só vou para a igreja se for me buscar de carro, eu só vou para a igreja se vir na minha porta, ir na minha casa me levar, senão eu não vou. A irmã era cadeirante, saía por aí pregando o evangelho. Ela não era dependente de pessoas para buscá-la, ela dependia de alguém para levar ela, mas não daquela pessoa para ter uma intimidade. A salvação é individual, irmão. Nós devemos buscar a nossa própria intimidade, porque a intimidade do irmão não vai te levar para o céu. A intimidade do irmão Gerson não vai me levar para o céu. Do mesmo jeito que ele tem a intimidade dele, eu tenho a minha. E eu creio que cada um tem que ter a sua intimidade, porque não adianta nada nós queremos intimidade se nós dependemos de tudo do outro irmão. Nós parecemos como criança, mas é um ponto onde o irmão tem que nos pegar no colo e levar para o culto. Antigamente os irmãos andavam quilômetros com 3 crianças numa bicicleta e a irmã do lado com outra com o colo, caminhavam, andavam quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho. Hoje em dia, para dar 2 quarteirão, nem quer se levantar da cadeira, falar: não consigo, tem que chamar um Uber aqui para a igreja pagar, para a igreja ter um gasto desnecessário, pois eu creio que o dinheiro que aquele Uber que a pessoa pagou, que ela poderia caminhar, ela foi gasto em algo desnecessário. Então, às vezes, precisa de dinheiro para uma igreja para ajudar um irmão que realmente está necessitado, ou para ajudar a obra em outro quesito, mas o irmão teve a imprudência de querer usar o dinheiro para algo desnecessário. Então, irmão, nós devemos tomar muito cuidado, e por isso que eu falo que devemos buscar o Senhor. Hoje eu não estou muito legal para ir caminhando, eu vou orar para o Senhor, e se for na vontade do Senhor, Ele vai me dar uma carona. Se não for, eu vou me esforçar para ir a pé. O Senhor vai estar vendo que eu estou se esforçando para ir a pé. Muitas das vezes eu não fui com meu pai naquele momento para a igreja, mas eu fui a pé, e no meio do caminho apareceu um irmão da igreja para me levar.
E eu simplesmente, por mim, eu estava indo a pé, irmão. Então, nós devemos nos esforçar a todo momento para ir à igreja. Ah, o carro está cheio e eu quero ir com os irmãos, mas tem uma pessoa a mais. Veja a situação. Aquela pessoa, ela está precisando mais da graça do Senhor, está desde o início do culto lá para receber algo do Senhor, ou você precisa mais? Se o irmão precisar mais, dá lugar para o irmão. Tu pode ir a pé, o Senhor vai falar: ó, o meu filho percebeu que aquela pessoa precisava mais, então eu vou estar com ele a todo momento. Vai conversando com o Senhor, vai dialogando com o Senhor. Você nem vai ver o tempo passar. Quando o Senhor te manda até uma carona, ou te usa para falar com alguém na rua, irmão. Então, não é porque nós recebemos um não que nossa vida é difícil. Difícil é a vida de quem está no mundo. Quem está no mundo não tem alegria, quem está no mundo não tem nada. A carne está forte, o espírito está fraco. O Senhor está ali intercedendo para aquela pessoa. Então, essas palavras que eu deixar nessa noite, eu creio que tudo que eu falei não foi de mim. Se foi algo de mim, eu até peço perdão para Deus. Mas devemos vigiar e ver se nós realmente estamos dando a importância necessária para estar buscando ao Senhor. Eu posso até ser pregador, mas antes de ser pregador eu sou servo. Eu não estou aqui para me fazer melhor que ninguém. Do mesmo jeito que eu posso sentar no púlpito, eu posso ficar lá embaixo, um irmão sentar no púlpito. Do mesmo jeito que eu posso tirar o que eu estou pegando, eu posso tirar o dízimo. Então, nós estamos aqui para servir. O Senhor Santo serviu nós. Como assim Ele serviu nós? Ele morreu por você, Ele te serviu. Se o Senhor que era santo serviu a nós, por que nós não devemos servir ao Senhor em todos os quesitos? Tudo o que fizeres, fazeis como se fosse para o Senhor. Ah, o irmão não gosta de mim. O que tem que o irmão não gosta de ti? Faça a sua parte, ame-o e ore por ele. Então, essas palavras que eu desejo nessa noite, eu amo essa oportunidade e estarei passando para amém. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Experiência que Deus está dando para o jovem, né? E é maravilhoso. Quando a gente obedece e vai para a humilhação, Deus nos exalta, né, irmão? Porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor Jesus. Mas vendo, né, Deus levantar o meu sobrinho aqui, filho de Deus, a gente fica feliz, né, irmãos? Porque é verdade, né? Muitas vezes ele ia na igreja por ir, aquela opressão, mas não deixava de ir. E aonde Deus honrou. É a mesma coisa nós quando temos na fileira para ganhar uma vitória. Se nós não desistir, no final nós vamos alcançar. Mas tem muitos que quando vem a luta, sai correndo, perde a vitória no meio da caminhada. Então eu creio que nem a irmã Laura e a irmã Eva conseguiram, né? Eu creio a salvação eterna porque elas foram até o final. Assim é nós temos que se esforçar. E eu agradeço a Deus por essa palavra maravilhosa, né, que a gente aprende com o jovem. Gosto muito de ver o Misael e o Eliel pregando, né? São dois jovens que Deus está levantando. E a gente vê que eles estão dando liberdade, estão dando chance e Deus está levantando eles. Isso aí acrescenta mais a fé da gente. Quero convidar meu esposo para estar fazendo essa oração final e despedindo a igreja. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Glória a Senhor. Deus. É importante fazer o que o auxiliar falou, né? Andar em constante vigilância e pedir para Deus a direção de tudo. Aleluia! Porque é muito bom e bonito a gente ver, né, que ainda existe jovem querendo fazer a diferença, querendo ser a diferença. E o mais importante ainda é o que ele falou, o que ele frisou aqui, né? Não querendo a honra e a glória para si mesmo. Porque a Bíblia relata que, né, o sábio não pode se vangloriar da sua sabedoria e o forte não pode se vangloriar da sua força. Tem que colocar tudo na presença do Senhor, porque é por Ele e pelo que Ele propôs a nós que nós estamos aqui. Nós respiramos nele. E nós estamos vivos somente porque Deus nos deu. Então vamos fazer a sua oração, né, em agradecimento ao que Deus está fazendo. Muitas das vezes nós como ser humano, por viver na terra,
nos deparamos com algum aborrecimento, porque somos ser humano, vivemos nesta terra, mas não podemos entregar os pontos, porque quem quer fazer a diferença é quem vai perseverar, né? Glória E a muito Deus. lindo é o que aconteceu com essas duas servas do Senhor, né? Agora, nesses dias aí, e alcançaram, e é assim mesmo, a Bíblia relata que quem vai alcançar a salvação eterna é quem conseguir até o final. Aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Obrigado a Deus. eu te agradeço, meu Deus, por ver ainda, meu Pai, nesses dias de hoje, pessoas que querem ser e fazer a diferença. E o mais importante ainda, Senhor, é que não querem vanglória para si mesmo. Porque, Senhor, ó Pai, é aquele que se humilha, o Senhor exalta. E é aquele, Senhor, ó Pai, que se ensoberbece, o Senhor abaixa. Porque a glória e a honra pertencem ao Senhor. Não pertence a nenhum ser humano. Porque no nome de nós mesmos nada vamos fazer. Nós só vamos fazer algo, Senhor, ó Pai, se o Senhor permitir através do Teu Espírito Santo e através da Sua misericórdia. O Senhor é aquele que usa a humanidade, o ser humano na terra, para, Senhor, mostrar e provar que ainda o Senhor, ó Pai, está no controle. Mas, Senhor, nos dê mais, Senhor, meu Deus, oh glória. Meu Deus amado, nos dê mais saúde física, para que nós possamos fazer o Teu ídolo, fazer a Tua obra. E aqueles, Senhor, ó Pai, que pararam na fé, que eles possam ver, Senhor, o Senhor usando, meu Deus, os mais pequenos, vamos dizer assim, porque o Senhor, ó Pai amado, usa aquele que não sabe, para confundir, Senhor, aqueles que sabem, e para mostrar para aqueles que acham que sabem, que eles não sabem nada, porque nada é, Senhor, do ser humano. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo mérito é seu, Pai. E por isso eu te agradeço. Dá vitória, Senhor, meu Deus, para cada um que se achegou hoje aqui. E cada um, Senhor, que tem uma necessidade, que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre suas vidas. E que nós, como ser humano, possamos entender que tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. E tudo está no controle de Deus. O Senhor ainda não perdeu o controle de nada. Portanto, Senhor, meu Deus, nos ajuda a estarmos, meu Pai, na Tua presença todos os dias de nossas vidas e todos os momentos e minutos. Seja conosco e com nossa família também, Pai, e com a família da fé. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa honrosa oportunidade. Amém e amém. Então, irmãos, estamos despedidos em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém vai ser contra nós, né, irmãos? Amém.